Boa tarde, pessoal. Vamos ver agora a resolução de equações exponenciais e inequações exponenciais. Em primeiro lugar, a lógica de resolução. Qual é a lógica de resolução de uma equação exponencial? É igualar potências com a mesma base. Se essa base for maior do que zero e diferente de 1, nós poderemos igualar os expoentes, ok? Então veja, uma equação exponencial é qualquer equação que a variável aparece na posição do expoente. Então a lógica básica de resolução é deixar dos dois lados da igualdade potências com a mesma base. Se essa base for maior do que zero e diferente de 1, nós podemos igualar os expoentes e transformar essa equação exponencial em outro tipo de equação, numa equação polinomial ou numa equação trigonométrica ou, eventualmente, numa outra equação exponencial. Tá bem? Vamos resolver aqui dois exemplos básicos. O primeiro é 3 que multiplica 2 terços elevado a x é igual a 4 terços. Qual é a lógica de resolução? Deixar dos dois lados da igualdade potência com a mesma base. Ok. Passando 3 dividindo por segundo membro, teremos que 2 terços elevado a x será igual a 4 terços dividido por 3, 4 sobre 9. Qual é a ideia? Deixar dos dois lados da igualdade potências com a mesma base. Sim, no primeiro membro já temos uma potência de base 2 terços elevado a x. E no segundo membro, nós poderemos transformar o 4 nonos em 2 terços elevado ao quadrado. Igualamos potências de mesma base? Sim. Então agora podemos igualar os expoentes. Então, conclusão, x vale quanto? 2. Conjunto solução unitário 2. Tranquilo? De vez em quando, o examinador tenta dar uma complicada. Veja bem, isso é uma equação exponencial, não tenha dúvida, porque a variável ocupa a posição do expoente. No entanto, não conseguiremos igualar potências de mesma base de uma forma muito simples. Por quê? Porque isso é uma equação exponencial redutível a uma equação do segundo grau. E é esse truquezinho que eu quero que você perceba aqui. Observe. 4 elevado a x é o mesmo que 2 elevado ao quadrado elevado a x. Menos 3 vezes 2 elevado a x, mais 2 igual a zero. Normalmente nessa equação, muita gente olha para essa potência de potência e multiplica os expoentes. O que está certo, não está errado. Porque todo mundo sabe que b elevado a n elevado a n é igual a b elevado a m vezes n. Só que nesse caso não ajuda em nada, porque você vai chegar à conclusão que 2 elevado a 2x menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 vale zero. Nesse caso, eu quero que você enxergue o seguinte. Uma forma de transformar essa potência de potência b elevado a m elevado a n é b elevado a m vezes n. Uma outra forma é trocar as posições dos expoentes, ou seja, pegar o expoente que está dentro e colocar fora, e pegar o que está fora e colocar dentro, ou seja, trocar as posições dos expoentes. b elevado a m elevado a n é a mesma coisa que b elevado a n elevado a m. Por quê? Porque b elevado a m elevado a n é b elevado a m vezes n. E b elevado a n elevado a m é b elevado a n vezes n, que é a mesma coisa que m vezes n. Isso é uma coisa bem interessante. Então, olha o que vamos fazer. Vamos trocar as posições dos expoentes. Teremos aqui, então, 2 elevado a quem? X, elevado ao quadrado, menos 3 vezes quem? O 2 elevado a x, mais 2 igual a zero. E agora nós vamos fazer uma mudança de variáveis.
Nós vamos chamar o 2 elevado a x de uma nova variável t. Ok. Como é que vai ficar essa equação, então? Vai ficar assim, ó, t elevado ao quadrado, menos 3 vezes, quem é 2 elevado a x? T, mais 2, igual a zero. Ela é redutível ao segundo grau. Agora nós vamos adivinhar as raízes dessa equação do segundo grau. Quanto vale a soma das raízes? 3. E o produto? 2. Dois números que têm soma 3 e produto 2 são t igual a 1 ou t igual a 2. 1 mais 2, 3. 1 vezes 2, 2. Desse modo, 2 elevado a x valerá 1. Portanto, o x será igual a quanto? 0. Ou 2 elevado a x será igual a t, 2. 2 é 2 elevado a 1. E o x valerá quanto? 1. Logo, o conjunto solução terá os valores 0 e 1. É um truquezinho bem interessante, uma mudança de variáveis. Sim? Ok. Inequações exponenciais. Inequação exponencial é qualquer inequação que a variável ocupa a posição do expoente. Qualquer inequação que a variável ocupe a posição do expoente. Qual é a lógica de resolução? A lógica de resolução é comparar potências de mesma base. Ou seja, deixar dos dois lados da desigualdade potências com a mesma base. Deixar dos dois lados da desigualdade potência com a mesma base. Agora, tome cuidado. Assim, por que devemos tomar cuidado? Porque quando a base da potência é maior que 1, a exponencial é estritamente crescente. Na medida que aumenta o x, aumenta o y. Certo? Observe, quando entra o x1, sai o b elevado a x1. Quando entra o x2, sai o b elevado a x2. A pergunta é, quem é maior? O b elevado a x1 ou o b elevado a x2? Percebam, o b elevado a x2 é maior que o b elevado a x1. O b elevado a x2 é maior que o b elevado a x1. Ele está acima. E quem é maior, o x1 ou o x2? Perceba que o x2 é o quê? Maior que o x1. Observe, eu estou comparando potências de mesma base. E a base é um número maior do que 1, então eu mantenho a desigualdade para os expoentes. Agora, quando a base está entre 0 e 1, a função é estritamente decrescente. Muito bem. Entre o x1, sai o b elevado a x1. Entre o x2, sai o b elevado a x2. Quem é maior, o b elevado a x1 ou o b elevado a x2? O b elevado a x1 é maior que o b elevado a x2. Ele está acima do b elevado a x2. E quem é maior, o x1 ou o x2? O maior é o x2. Então, se eu estou comparando potências de mesma base e a base está compreendida entre 0 e 1, eu inverto a desigualdade para os expoentes. Então, isso que você tem que guardar. Tem um galinho. Qual é o galho? Quando você está comparando potências de mesma base, você deve olhar para a base. Se a base for um número maior do que 1, você mantém a desigualdade para os expoentes. Mantém. Você percebeu? Se é maior, continua sendo maior. Se é menor, continua sendo menor. Agora, se a base estiver compreendida entre 0 e 1, a lógica de resolução é a mesma. Compara potências de mesma base. Deixa dos dois lados potências com a mesma base. Só que se a base é entre 0 e 1, a função é decrescente. Então, o que você deve fazer com a desigualdade para os expoentes? Deve inverter a desigualdade para os expoentes, porque quanto maior o x, menor o y. A função é o quê? Decrescente. Então, lógica bem simples para as inequações. Compare potências com a mesma base. Olhe para a base. Se a base for maior do que 1, mantenha a desigualdade para os expoentes. Se a base estiver compreendida entre 0 e 1, inverta a desigualdade para os expoentes. Olhe para o nosso exemplo. Resolver em R 3 vezes 2 terços elevado a x menor ou igual a 4 terços. Passando o 3 dividindo para o segundo membro, teremos que 2 terços
elevado a x menor ou igual a 4 sobre 9. 4 sobre 9 é o mesmo que 2 terços ao quadrado. Portanto, 2 terços elevado a x menor ou igual a 2 terços elevado ao quadrado. Estou comparando potências de mesma base perfeitamente. Nesse caso, a base é um número entre 0 e 1, então a função é estritamente decrescente. Então você deve inverter a desigualdade para os expoentes. Portanto, você vai concluir que x é o que, invertendo a desigualdade, maior ou igual a 2. Conjunto solução é o intervalo real fechado em 2, aberto em mais infinito. Então, observe. O que é uma equação exponencial? É toda equação que a variável ocupa a posição do expoente. Qual é a lógica de resolução de uma equação exponencial? Igualar potências de mesma base. Igualou potências de mesma base, você vai poder igualar os expoentes. Eventualmente, você pode ter uma equação exponencial redutível a uma equação de segundo grau. Isso não é raro no vestibular. Tudo bem? Qual é a lógica de resolução de uma inequação exponencial? A lógica de resolução de uma inequação exponencial é comparar potências com a mesma base, ou seja, deixar dos dois lados da desigualdade, potências com a mesma base. Só que tome cuidado. Se essa base for maior do que 1, você mantém a desigualdade para os expoentes. Ao passo que, se ela estiver compreendida entre 0 e 1, você deve inverter a desigualdade para os expoentes, porque exponenciais com base entre 0 e 1 são decrescentes. Quanto maior o expoente, menor é o resultado da potência. Tranquilo isso daí? É isso daí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.